dois personagens que são figuras públicas no nosso país deram entrevistas nesses últimos 30 dias extremamente pessimistas. O primeiro foi o Dr. Drauzio Varella, quando fez um seminário desses promovidos pelo UOL, que disse que estava profundamente pessimista com relação ao país e às perspectivas da pandemia. O segundo foi ontem o jornalista William Bonner, da Rede Globo, em entrevista ao também jornalista Pedro Bial, mostrando-se profundamente triste, decepcionado, sem esperanças, em função de ataques pessoais da sua própria família e de ter que sistematicamente no Jornal Nacional dar as notícias mais difíceis para todo o país. Eu também me sinto como eles. Eu confesso a vocês que nos últimos 6 anos o Brasil vem vivido em situação cada vez mais difícil. Desde os escândalos do governo Dilma, depois os problemas sucessivos do governo Temer e agora com o governo Bolsonaro e essa pandemia, a situação não é animadora. Nós não vemos as questões históricas que nós temos que conviver de injustiça social, de má distribuição de renda, de precariedade na infraestrutura, de um ensino totalmente desqualificado, de uma saúde fragilizada, do abandono da ciência. Eu confesso que quando olho para o meu país, me sinto profundamente desanimado e gostaria hoje de estar vivendo num outro local, num país com regras, com justiça, com distribuição de renda, com a valorização do ser humano, com uma espiritualidade que tivesse mais a ver com o Evangelho. Nós, apesar de sermos o maior país cristão do mundo, somos também o mais injusto, o mais desigual, o mais perverso numa série de questões, no trato com o negro, no trato com os jovens nas favelas sendo dizimados, no trato com os LGBTs. De fato, viver no Brasil nesses dias não produz ânimo e não produz alegria para ninguém. É preciso discernir que são dias muito difíceis. E lembrando desse ponto, eu trago à memória o apóstolo João, que escrevendo ali por volta do ano 90 depois de Cristo, as suas epístolas, dizia que os dias eram maus e que o mundo estava mergulhado no maligno. Na verdade, quando João escreve o Apocalipse, ali já no final da sua vida, perto do ano 100, ele está vivendo uma espécie de quarentena, está preso, exilado na ilha de Patmos. E uma coisa curiosa que essa visão do Apocalipse que João tem e escreve sobre ela, é que o Apocalipse revela duas coisas. Primeiro, revela um olhar que nós temos que ter para o presente. E, em segundo lugar, revela um olhar que nós temos que ter com esperança para o futuro. João olhava para a realidade dos seus dias com profunda lucidez. Ele percebia como o império era sanguinário, como ele esmagava as pessoas, como ele era injusto, como ele era desigual, como a religião daqueles dias também havia se tornado uma besta, uma potestade espiritual de engano, de manipulação das pessoas, de distorção e desvio dos valores centrais da espiritualidade, de sacrifícios ocos, de regras ascetas totalmente desprestigiadas de algum tipo de significado. João olha com muita lucidez para o seu tempo. Ele consegue discernir e perceber que aquele mundo está vivendo no caos. Mas quando ele olha para o futuro, quando ele tem a revelação do Apocalipse, apesar dos fatos serem dantescos, ele vê tudo com muita esperança. Ele percebe que o ecossistema vai entrar em colapso. Ele percebe que vão haver cataclismos no mundo. Ele percebe que a opressão vai aumentar. Ele percebe que a injustiça vai aumentar. Ele percebe que as mortes vão aumentar. Mas no final de tudo,
o olhar de João é um olhar de esperança, porque o Apocalipse produz duas coisas significativas na mente e no coração de todo aquele que crê em Deus, que vai haver juízo e que vai haver justiça. Essa é a esperança. Esse é o significado. E é nisso que eu e você devemos guardar o nosso coração. Sim, nós precisamos olhar esses dias, porque de fato é impossível não correlacionarmos o que está acontecendo com as profecias bíblicas, com a fala de Jesus em Mateus 24 e com todo o texto de João no livro do Apocalipse. É impossível que não se perceba que as profecias estão se cumprindo. E quando o livro fala de que o mundo vai ser devorado pelo fogo, quando o apóstolo Pedro fala que o mundo será devorado pelo fogo, a gente percebe que hoje há a possibilidade concreta disso acontecer. Se não por uma guerra nuclear, em função das constantes ameaças agora entre Estados Unidos, China e Rússia, por uma invasão alienígena, como falava o físico Stephen Hawking, ou mesmo por uma revolução das máquinas, algo que nós vamos ver nos próximos anos. Na verdade, a linguagem figurada do Apocalipse dá margem para a gente pensar também que esse fogo que consome a terra também seja um fogo que consuma a consciência humana. No mundo antigo, o fogo depurava as coisas. E eu acredito que o Apocalipse nos dá a capacidade de depurar as coisas através da nossa consciência. Minha oração é que eu e você tenhamos olhos de fogo, capaz de enxergar o que está acontecendo e de guardar firme a nossa confissão e a nossa esperança. A minha oração nesses dias é: Maranata, vem, Senhor Jesus. Vamos conversando por aqui, de encontro em encontro, a mente abre, o coração expande e o mais eu vou te falando no caminho.